Oi, oi, gente linda, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, aí do outro lado, prazer, eu sou a Sara Verbutino, sou a criadora, a idealizadora deste canal e hoje eu venho compartilhar com vocês a videoaula deste chaveiro mandala motivo olho grego feito em fio de malha residual. No meu caso, produzi com fio de malha residual, né? Várias cores, porque aproveitei de uma encomenda para trazer, compartilhar com vocês, né? Esta peça maravilhosa. Produzo minhas peças em fio de malha com fio de malha residual, por se tratar de um material que é sustentável, ecológico e bem econômico também, né, o valor mais acessível. Mas você, se quiser, pode estar produzindo a sua peça com fio de malha prêmio, que o resultado vai ficar incrível. Antes de iniciar nossa videoaula, eu vou passar para vocês, né, as medidas. O peso dos chaveiros é, em média, minha gente, 60 gramas. Como eu fiz aí 4 chaveirinhos, né? Eu vou falar para vocês a medida que ficou cada um, a medida, o peso correspondente a cada um. O nosso chaveiro rosa ficou pesando 53 gramas. O nosso chaveiro laranja, 61 gramas, foi o mais pesadinho que teve. O verdinho, 57 gramas e o vermelho, 58 gramas. Em relação a medidas, o meu tassel, ele ficou medindo em média 14 centímetros. A minha mandala em si, 10 centímetros. E se formos medir dessa extremidade até essa extremidade, em média, 28 centímetros de comprimento. Então vamos lá, minha gente, quanto ao material que estaremos utilizando nessa videoaula de hoje. Eu tenho aí 4 tons de fio. Eu tenho o preto, eu tenho azul claro, eu tenho branco e hoje eu estarei produzindo com o fio rosa pink a parte externa do olho. Lembrando que o material que eu estou utilizando é fio de malha residual, mas você pode estar utilizando o fio da sua preferência. E, fora os fios, nós iremos precisar de agulha. No meu caso, eu estou utilizando a 6,5, mas você pode utilizar a que você tem costume de usar ou a recomendada pelo fabricante do fio. Eu estarei utilizando uma agulha também de um calibre um pouco menor para me auxiliar nos arremates, tesoura e também cola para artesanato para melhor estar arrematando os meus fios. Dito isso, vamos começar a nossa videoaula. E vamos dar início com o nosso fio preto. Iniciaremos fazendo um anel mágico, olha só, passarei o fio em 3 dedos, fazendo um ezinho. Em seguida, eu venho com a minha agulha, insiro por baixo e puxo esse fio para dentro. Feito isso, eu já seguro aqui no meu ezinho e faço um ponto baixo. Dentro deste círculo, eu irei fazer mais 6 pontos baixos. No caso, ficaremos com 7. Já temos um, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse pedacinho de fio que está solto, eu vou puxar delicadamente
para ir fechando aquela abertura inicial. Vou puxando e vou ajustando. Olha só. Fechei a minha aberturinha inicial. Agora, eu irei cortar um pedaço de fio para fazermos o arremate da nossa primeira carreira. Cortei, descarto aqui o meu excesso e vamos lá fechar essa nossa carreira. Olha só, o fio que acabamos de cortar, iremos no segundo ponto baixo, introduzirei a minha agulha de trás para frente, pegando duas alcinhas do fio. Pego o fio que eu cortei e vou passar por dentro dessas duas alcinhas, puxando para trás. Agora, no local onde iniciamos esse ponto, nós iremos introduzir a agulha novamente de trás para frente, passando por dentro de duas alcinhas, e vou puxar esse fio que estamos trabalhando para trás. Desta forma. E vamos lá dar seguimento à nossa videoaula, produzindo a nossa segunda carreira. Nesta nossa segunda carreira, nós iremos trabalhar ponto baixo centrado e iremos trabalhar com aumentos. A cada ponto baixo de base, nós iremos fazer 2 pontos baixos no mesmo local. Então, como é feito o ponto baixo centrado? No ponto baixo normal, nós pegamos apenas as duas alcinhas de cima de cada ponto. No caso do ponto baixo centrado, nós iremos introduzir a nossa agulha no meio do ponto. A gente não pega as duas alcinhas de cima, a gente introduz a agulha no meio do nosso ponto baixo. Tem uma perninha de cada lado, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, a gente vai introduzir a agulha no meio, saindo lá do outro lado. Do outro lado, a agulha também acaba saindo, né, no meio das duas perninhas. Uma perninha de cada lado da agulha. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu fio azul. Irei introduzir a minha agulha no meio do ponto baixo da carreira anterior, saindo lá do outro lado. Aqui, eu já deixo um pedacinho de fio passando, posteriormente vai me servir de base para estar arrematando, né? Então, eu vou puxar esse fio para a frente. E aqui, eu já faço um ponto baixo. Introduzo a agulha no mesmo lugar, puxo o fio novamente e faço outro ponto baixo. Nós já fizemos o nosso primeiro aumento. Venho para o próximo ponto baixo de base, vou introduzir a minha agulha no meio. Vou puxar o fio e aqui eu faço um ponto baixo. Introduzo novamente, puxo o fio, faço outro ponto baixo. Fiquei com 2 aumentos. Próximo ponto baixo de base, introduzo a agulha no meio dele. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Introduzo a agulha no mesmo lugar, puxo o fio, outro ponto baixo. E nisso, nós iremos fazer por volta de toda a carreira, ficando com 14 pontos baixos. No final, eu volto com vocês para arrematarmos juntos. Voltando com vocês, fiz aqui meus 2 últimos pontos, né, baixos no mesmo local. Irei cortar o fio e iremos arrematar esta segunda carreira. Então, com o auxílio da minha agulha calibre menor, eu venho no segundo ponto que fizemos da carreira, vou introduzir a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do meu ponto baixo. Vou puxar esse fio azul lá para trás. No mesmo local onde iniciamos esse ponto, eu venho e introduzo a minha agulha de trás para frente, pegando aqui, olha,
2 alcinhas, saí no meio do meu ponto baixo e agora eu irei puxar esse fio lá para trás. E fiz aqui o meu acabamento invisível, olha só. Este aqui foi o ponto que eu acabei de fazer com vocês. E assim vai ficando a nossa peça, né? O nosso olho grego. Agora, eu irei retornar com vocês na nossa terceira carreira, já com o fio branco, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Vamos lá, minha gente, para a nossa segunda carreira. Pego o meu trabalho, em qualquer um dos pontos que fizemos, nós iremos introduzir nossa agulha no meio do ponto baixo. Vou puxar aqui o meu fio branco para a frente. E aqui eu já irei fazer o meu ponto baixo, o meu primeiro ponto baixo da nossa terceira carreira. Virei para o meu próximo ponto baixo de base, vou introduzir a minha agulha no meio do meu ponto baixo e irei fazer um ponto baixo. Volto no mesmo lugar, faço outro ponto baixo. Próximo ponto baixo de base, introduzo a agulha, puxo o fio, um ponto baixo. Próximo ponto baixo de base, introduzo o fio, irei fazer 2 pontos baixos no mesmo local. Então, esta será a nossa sequência. Um ponto baixo sozinho, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos juntos. Isso por volta de toda a carreira, vamos lá. Fiz aqui meus 2 pontos baixos juntos, venho para o próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. Venho para o próximo ponto baixo de base, 2 pontos no mesmo local. Eu irei seguir fazendo o meu trabalho e no final retorno com vocês para concluirmos a nossa terceira carreira. Então, vamos lá, minha gente. Aqui eu cortei o fio um pouquinho curto demais, mas porém vai dar pra gente fechar, né? Concluir essa nossa carreirinha. Vamos lá, vou puxar o fio todo para a frente. Dar uma ajustada. E agora eu vou vir com a agulha de trás para frente no meu segundo ponto baixo que fizemos no início da carreira e vou puxar o nosso fio para trás. Em seguida, eu venho para onde iniciamos esse pontinho de trás para frente, saio aqui com a agulha no meio do ponto baixo e puxo esse pedacinho de fio para trás. Vocês não cortem o fio de vocês do tamanho que eu cortei. Aqui eu vou ter como fazer o arremate, né? E vai ficar seguro porque eu passo cola. Mas, caso fosse um outro tipo de arremate, talvez esse pedacinho aqui, ó, não fosse ficar tão legal. Mas, enfim, concluímos aqui a nossa terceira carreira. Temos um total de 21 pontos baixos nesta carreirinha aqui. Na primeira carreira, 7, na segunda, 14 e na terceira, 21 pontos baixos. Vamos iniciar a nossa quarta carreira. Irei dar sequência ao meu trabalho com o fio rosa. Mas lembro que vocês podem estar utilizando a cor que vocês quiserem para fazer o acabamento da peça de vocês. Eu estou me valendo do fio rosa porque eu estou produzindo uma encomenda e já estou aproveitando e trazendo a videoaula para vocês. Mas, em todo caso, caso vocês queiram, vocês podem estar utilizando a cor tradicional, né? Que é o quê? O azul, pode ser o azul marinho, pode ser o azul royal, para estar dando o acabamento. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu fio
irei introduzir a minha agulha em qualquer um dos pontos baixos de base. Então, vamos lá. Vou introduzir a minha agulha no meio do ponto, saindo de um lado a outro, olha só. Lembrem que a agulha deve estar centralizada no ponto de base da carreira anterior. Uma perninha de ponto de um lado, uma perninha do fio do ponto do outro lado. Da mesma forma, a parte de trás. Então, vamos lá. Vou puxar o meu fio para frente. E aqui eu já faço um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo de base, faço mais um. Opa, a agulha meio que enganchou aqui. Faço mais um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo da carreira anterior, faço 2 pontos baixos no mesmo local. Venho para o próximo ponto baixo de base, faço, opa, sai de um lado a outro, no meio, prontinho, um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo de base, um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo de base, 2 pontos baixos no mesmo local. Então, nesta carreira, nós iremos trabalhar 2 pontos baixos sozinhos, um para cada ponto baixo de base. No terceiro, nós já fazemos um aumento. Fiz aqui o meu aumento, venho para o próximo ponto baixo de base, um ponto baixo. Venho para o próximo ponto de base, um ponto baixo. Venho para o próximo ponto de base, 2 pontos baixos no mesmo local. E assim eu vou seguir fazendo por volta de toda a minha carreira. No final, nós iremos arrematar a nossa carreira da mesma forma que eu já iniciei a vocês, né? Tanto na primeira, na segunda e na terceira. O mesmo fechamento nós iremos fazer nesta terceira carreira. E aqui está a nossa parte central do nosso chaveiro. Olha só que lindo que ele já está. A parte de trás já está toda arrematada. E agora, nós iremos dar seguimento fazendo um cordãozinho de correntes que irá ser o suporte para pendurar o nosso chaveiro. Então, com o mesmo fio que eu fiz a minha última carreira, eu irei deixar um pedaço de cerca de 5 dedos de fio e vou fazer um lezinho inicial. A partir daqui, eu irei fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixo mais ou menos o mesmo pedaço de fio que eu deixei lá na outra extremidade e posso cortar. Em seguida, eu puxo esse pedacinho todo para frente, ficando assim. Eu estou fazendo apenas 12 correntinhas, mas lembro que você pode estar fazendo a quantidade de correntinhas que você julgar necessário, tá bom? Então, agora, eu irei unir este meu cordãozinho de correntes à minha mandala, né? A minha peça. Na parte de trás, minha gente, eu tenho estas alcinhas, olha só. Outra alcinha aqui fica por trás do ponto baixo que fizemos. Outra alcinha. Então, em qualquer uma dessas alcinhas, eu vou introduzir a minha agulha. Olha só, uma alcinha. E venho nas alcinhas do ponto baixo e vou pegar apenas a alcinha de trás.
ficando com 2 alcinhas aqui por minha agulha, né? Por cima da minha agulha. Aí, eu venho com aqueles fios que eu deixei passando no meu cordãozinho e vou puxar para trás, uma alcinha. Puxei uma, venho para as próximas alcinhas do ponto seguinte, introduzo a minha agulha, fico com 2 alcinhas na agulha e puxo esse outro cordãozinho, vou apoiar aqui sobre a mesa, mas eu vou puxar o cordãozinho para trás também, da mesma forma que fizemos com o outro cordão. Pegando apenas essas 2 alcinhas de trás, não corro risco de ficar aparecendo nada na minha parte da frente. Olha só, como o trabalho fica bem bonitinho, bem limpo, né? Viro novamente o meu trabalho e aqui eu irei dar 2 nozinhos. E, posteriormente, eu vou estar escondendo as alcinhas, esses 2 fios, um para cada lado, por entre os pontos. E aqui está o resultado da nossa mandala, né? Do nosso olho grego, já com a nossa alcinha fixa. Olha a parte de trás. E eu não falei para vocês, mas o total de pontos baixos que temos nesta 4ª carreira é um total de 28 pontos baixos. Na primeira, 7, segunda, 14, na terceira, 21 e na 4ª, 28 pontos baixos. Então, agora, nós iremos partir para o tassel. Eu irei fazer juntamente com vocês e iremos fixar também juntos na nossa peça. Então, vamos lá. Eu tô aqui com uma harpa cristã, ela tem 14 centímetros de comprimento. Eu vou fazer uso da mesma para me dar suporte para fazer o meu tassel. Com uma das extremidades do fio, eu venho, prendo aqui, olha, com o meu dedo na parte inferior e vou dar 10 voltas em minha harpa. Você pode estar utilizando, minha gente, qualquer livro que você queira e pode estar fazendo o tassel também na medida que você achar que está bom para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isso, já posso cortar aqui o meu fio e tirar da minha harpa. Em seguida, eu vou cortar um cordão mais ou menos do mesmo tamanho que tem aqui. E nós iremos dar um nozinho, prendendo toda esse pedaço de fio, né? Que nós demos a volta ali no nosso livrinho. Vamos lá? Vou pegar o meu fio, vou passar aqui por baixo dos fios que eu acabei de tecer, né? De enrolar. E vou dar 2 nozinhos. 2 nozinhos bem fixos. Pronto. Esses 2 pedacinhos aqui, eu vou utilizar para estar amarrando juntamente na minha mandala. E agora, antes mesmo de cortar aqui essa parte de trás, essa parte de baixo, né? Para separar os fios, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender ambos os fios com o cordão, de modo a ficar desta forma. Essa parte inferior livre, e aqui vou fazer tipo uma cabecinha, minha gente. Vai ficar assim, ó. Para isso, vamos lá. Eu vou cortar mais um pedaço de fio, desta vez um pouquinho maior. Ó. O fio que eu cortei é mais ou menos 2 vezes o tamanho do nosso tassel. Vou pegar uma das pontas
e vou deixar, deixa eu puxar mais um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui está o meu tassel. Agitar os fios. Eu venho com uma das extremidades do cordão que eu acabei de cortar, passando um pouquinho aqui, olha só, cerca de uns 3 dedos. Eu venho posicionar e, mais ou menos na altura que eu queira que fique a cabecinha do meu tassel, e vou passar essa parte maior em volta de todos os fios. Vou passando e vou dando uma apertadinha. Esta é uma forma bem fácil que eu encontrei para estar fazendo o tassel. Mas se você conhecer alguma outra forma e preferir, pode estar fazendo também sem problema algum. Então, eu vou dar aqui cerca de 3 a 4 voltas. Pronto. Segurando ambos os fios, tá bom? Uma parte do fio, eu vou passar minha agulha por baixo dessas 3 alcinhas, dessas 3 voltinhas que eu fiz, e vou puxar ele para baixo. Viro aqui o trabalho e a outra extremidade do fio eu vou puxar para cima. Passo a agulha aqui por baixo das alcinhas, puxo o fio para cima. E agora, minha gente, eu vou simplesmente puxar esse fio que eu acabei de puxar para cima, para baixo. Vou introduzir a agulha aqui de um lado a outro. Puxo o fio. Saiu aqui atrás. Agora, eu venho com minha agulha. Vou introduzir ela mais ou menos no meio e vou puxar esse fio para baixo. E aqui ficou o resultado do nosso tassel. E agora, Sara? Agora, eu posso cortar todos os meus fios aqui embaixo, para ficar bem soltinho. E eu já posso também estar aparando as extremidades. Vou ajeitando com as mãos. E posteriormente, eu posso estar cortando de modo que ambos fiquem na mesma altura. Tá ok? Uma vez eu estando com o meu tassel pronto, já feito, né, a minha amarração aqui no meio, olha só. Já aparei aqui a parte de baixo do trabalho. Então, agora eu vou fazer a minha aplicação na minha mandala. Justamente da mesma forma que prendemos este cordão de correntinhas. Viro aqui o meu trabalho e vou procurar, minha gente, prender na mesma direção deste cordão. Pode ser utilizado a própria agulha, né, de crochê. Então, mais ou menos, olha aqui, neste local. Ó, mais ou menos aqui, entre este e este. Então, vamos lá. Da mesma forma, minha gente, eu vou colocar a minha agulha pegando as alcinhas de trás. Nada de pegar pela alcinha da frente, tá bom? Coloquei uma, puxei o fio. Vamos lá para o outro lado. A mesma coisa, pego 2 alcinhas e puxo o meu fio. E aqui a gente faz nossos 2 nozinhos. Feitos os 2 nozinhos, nós poderemos estar escondendo ambos os fios por baixo dos pontos e já está arrematando. E assim está ficando, minha gente, o nosso trabalho. Aqui, podemos dizer que o trabalho já está concluído.
Caso você queira estar encerrando por aqui, está ótimo, desta forma. Mas eu quero fazer ainda um acabamento em pontos baixíssimos por volta de todo o meu trabalhinho. Até porque fica algo um tanto quanto mais firme, né? Nós sabemos que temos alguns fios que é um pouco mais de uma espessura menos, uma espessura não tanto grossa, né? E às vezes o trabalhinho pode ficar meio que molinho. Então, esta carreira de pontos baixíssimos em volta de toda a nossa mandala deixa o trabalho um tanto quanto mais firme, independente da espessura do fio. Eu irei fazer o quê? Vamos lá. Vou pegar aqui o meu trabalho. Em qualquer um dos pontos baixos, nós iremos fazer o seguinte. Nós não iremos fazer pontos centralizados dessa vez. Nós iremos pegar 2 alcinhas do ponto baixo, vou passar de um lado a outro. Vou puxar o meu fio para a frente. E aqui, eu irei fazer o seguinte, venho para o próximo ponto baixo, introduzo a minha agulha, puxo o fio lá de trás e vou passar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz. Vamos fazer novamente. Não sei se pegou bem. Vamos lá. Como se eu fosse fazer um ponto baixo normal. Eu introduzo a minha agulha em qualquer um dos pontos. Vou puxar o fio para frente. E vou ficar com essa laçadinha na minha agulha. Já venho para o próximo ponto. Introduzo a agulha de trás para frente, puxo o fio. E aqui, esta alcinha, essa laçada que eu puxei para frente agora, eu vou passar por dentro da primeira laçadinha que eu fiz. Venho para o próximo ponto baixo, já vou dando uma ajustada para o ponto não ficar folgado, tá? Venho para o próximo ponto baixo, puxo o fio para frente e passo por dentro da minha laçadinha. Próximo ponto baixo, puxo o fio para frente, passo por dentro da minha laçadinha. E assim eu vou fazer por volta de todo o meu trabalho. Vou fazer isso até mesmo aqui, olha só, nos pontos baixos que fizemos a aplicação do nosso cordãozinho de correntes e nessa parte inferior também, onde fizemos a aplicação do nosso tassel. Não tem segredo, só puxo o fio, passo por dentro da laçadinha da minha agulha. Vou fazer isso em volta de todo o meu trabalho. E no final, eu volto para fecharmos juntos essa carreira de ponto baixíssimo. Irei fazer aqui com vocês o nosso último ponto baixíssimo. Puxo o fio para frente, passo por dentro da minha laçadinha. Já cortei aqui a ponta do meu fio e vou puxar ele todo para frente. O fechamento é basicamente o mesmo que a gente vinha fazendo nas demais carreiras. A diferença é que, nas carreiras anteriores, a gente passava este fio no segundo ponto baixo. Agora, nós iremos passar no primeiro. Ó, aqui está o fio que nós iniciamos a nossa carreira. Pois bem, esse fio ele deve ficar presinho aqui atrás, tá bom? Senão ele volta e folga todo o trabalho. Então, vamos lá. Com a minha agulha de trás para frente, eu venho passar nas 2 laçadinhas do meu primeiro ponto baixíssimo e vou puxar o fio todinho lá para trás. Em seguida, eu venho no último ponto baixíssimo que fizemos e vou passar por dentro, a agulha por dentro dele. Vou puxar o meu fio lá para trás. Vamos puxar mais um pouquinho, de modo
a encontrar com este outro pedacinho de fio, porque nós iremos dar um nozinho e posteriormente já vamos estar escondendo, né, entre os fios e já estaremos a cortar. E assim vai ficar o resultado do nosso trabalho. Vou esconder aqui esse fiozinho. O nosso trabalho, minha gente, vai ficar assim, a nossa mandala, né? O nosso chaveiro formato mandala. O trabalho realmente fica bem mais firme quando a gente faz essa volta de pontos baixíssimos em volta de todo o trabalho. Sem falar que fica bem mais bonitinho, né? Olha só, as laterais fica bem grossinha. O nosso cordãozinho que fizemos, né? Ele fica bem mais discreto aqui, depois que a gente faz essa outra volta de ponto baixíssimo, assim como a parte do tassel também. Olha só. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam muito, que vocês vendam muito, tá certo? E como eu falei que ia deixar a sugestão de valores, é uma peça que pode ser vendida, né, no valor de R$ 15 a R$ 25. A meu ver, é um bom valor, tá certo? Mas esse valor vai depender, né, do material que você fez uso na sua produção, vai depender questão econômica também, né, de onde você mora, de sua mão de obra. Então, vários fatores aí envolvidos em relação à precificação. Estes valores que eu estou dando é apenas uma sugestão. Dito isso, obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Que Deus continue abençoando você, sua família, sua casa, o trabalho das suas mãos e os seus clientes também. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe um comentário sobre o que você esteve achando da nossa videoaula e deixe o convite também, caso você ainda não me siga no meu Instagram profissional, que é o Ateliê de Crochê Sara Verbutino. Vai ser um prazer enorme ter você por lá também. Um cheiro, um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.